Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa aula muito especial que preparamos para você nessa noite. Hoje nós estamos na nossa quarta aula, Relacionamentos à Maneira de Jesus, e hoje com um tema muito especial, que é relacionamentos incondicionais. Nós estamos aqui com uma equipe, onde nós vamos falar a respeito disso. Eu quero apresentar a vocês o Juliano e a Mara, sejam bem-vindos, Juliano e Mara, o Maicon e a Anne, sejam bem-vindos nessa noite. Vamos falar, vamos conversar a respeito disso. E enquanto nós vamos aqui preparando, dando início, eu gostaria que você pudesse compartilhar essa aula com alguém, você pudesse convidar os seus amigos para assistirem, porque com certeza nós vamos falar de algo que vai abençoar e vai fortalecer relacionamentos. Então vai compartilhando, vai chamando todo mundo para assistir. E para você, o que é relacionamento incondicional? Nós vamos ler aqui, vamos falar a respeito de dois personagens bíblicos, Saul e Davi. Nós vamos ver a respeito por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, por que Davi foi chamado e foi amado dessa maneira, sendo que Davi foi um homem que pecou, sendo que a gente vai vendo na Bíblia, e Davi teve tantas falhas, mas por que ele foi conhecido dessa maneira? Então nós vamos conversar a respeito disso, dessas diferenças de corações, e nós queremos ler agora um texto para que você possa nos acompanhar. O texto está lá em 1 Samuel, no capítulo 18, versículos 14 a 17. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe, e eu lhe darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Continuando a nossa leitura aqui, 1 Samuel 18, 26 a 29, para complementar. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar com o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu um casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Nós percebemos nesses versículos, nesses textos, algo muito interessante, que é os relacionamentos aqui envolvidos. Eu creio que todos nós que estamos aqui, você que está nos ouvindo, nós temos algo no nosso coração que é crescer nos nossos relacionamentos. Em casa, nas nossas famílias, com os nossos filhos. Hoje nós temos aqui casais maravilhosos, abençoados, queridos, e nós vamos falar sobre isso, sobre família também, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos relacionamentos, enfim, tudo aquilo que envolve. Eu creio que isso te chama muito a atenção. E quando nós vamos para a Bíblia, e eu faço questão de falar a respeito desses versículos aqui, para que você entenda também, nós vamos perceber que, na maioria das situações que envolvem as nossas vidas, os relacionamentos vão nos abençoar. Os relacionamentos vão nos levar a concretizar algo, e Davi entendeu isso. A Adri mesmo fez a apresentação agora dessa aula de uma forma tão especial, porque falou a respeito do coração de Davi, da forma como ele decidiu honrar a Saul. Aqui nós vemos que, é claro, havia um casamento proposto, havia uma promessa, havia a vontade, o desejo de Davi servir ao rei, mas havia a bênção, a promessa de Deus que dizia que Davi ia ser rei. Nesse momento aqui, especialmente, ele ainda não era esse rei, mas Deus estava trabalhando algo na vida dele. A pergunta que fica para todos nós, diante das investidas de Saul, no sentido de querer o mal para Davi, de querer matar Davi, é: o que Davi fez diante dessas circunstâncias? Saul queria matá-lo. Saul se sentia ameaçado por Davi. Saul estava numa situação onde ele, como rei,
E nós percebemos que, na verdade, Deus não rejeitou Saul. Deus, na verdade, queria tratar o coração de Saul, mas o coração de Saul, naquela situação, não era tratável. Demonstra um coração condicional, demonstra um coração voltado apenas para aquilo que exteriormente as pessoas deveriam ver dele. Mas Deus conhecia o íntimo. E é isso que Deus entendeu no coração de Davi, que realmente fez com que Davi se tornasse esse homem, segundo o coração de Deus, com um coração incondicional. Hoje à noite nós queremos conversar sobre isso. Relacionamentos incondicionais. Davi não pagou o mal com o mal. Aliás, Davi fez o bem. Nós vamos compartilhar nessa aula a respeito disso. Como você tem lidado com os seus relacionamentos? De que forma você tem retribuído aquilo que fazem para você? Você ama apenas as pessoas que te amam? Você trata bem apenas as pessoas que te tratam bem? Ou o que você tem feito com as pessoas que, quem sabe, não têm feito o bem para você nesses dias? Vai pensando nisso agora. Deixa Deus começar a ministrar o seu coração. Eu creio que nós estamos aqui nesse ambiente de liberdade para isso. Mas nós queremos compartilhar e falar a respeito disso. O que vocês acham do coração de Davi? Certamente era um coração extraordinário, né, pastor? Eu vejo, sim, baseado nesse texto, que eu creio, sim, que o principal desejo de Davi era fazer a parte dele, indiferente das circunstâncias que ele estava vivendo. E eu creio, sim, que nesse momento, determinadamente nesse momento desse texto em si, Davi não sabia dos intuitos do coração de Saul, né? E ele servia Saul incondicionalmente, indiferente do que estava acontecendo por trás. Mais tarde ele veio a saber dos planos do rei, mas mesmo assim, como o senhor falou, ele continuava servindo o rei incondicionalmente. A palavra incondicionalmente já nos leva a pensar que não existe condição para se fazer algo. Ou seja, hoje em dia, os nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, até mesmo familiares, sim, a gente acaba trazendo essa questão da condição para mim fazer algo, né? E quanto mais a gente entra profundamente na palavra de Deus, quanto mais a gente busca o conhecimento dentro das Escrituras, a gente vê que a condição vem do homem. Sim. É única e exclusivamente do homem. E ela está totalmente baseada em emoções. Uhum. Emoções que atrapalham o andamento de um relacionamento. Sim. Né? Trazendo isso para um âmbito familiar, vamos falar um pouco de casamento. Não existe um ambiente mais propício onde você aprende a amar incondicionalmente uma pessoa devido às circunstâncias que você se encontra. Uhum. Né? Duas pessoas totalmente diferentes, com criações diferentes, vinda de famílias diferentes, com costumes diferentes, reunidas dentro de uma mesma casa, fechadas, né, dentro de uma mesma casa. Né? Aproveitando até a questão que estamos vivendo hoje isso se afinou cada vez mais ainda. Então, o que acontece? Há um conflito. Há um Sim. conflito de criações, há um conflito de pensamentos, há um conflito de costumes, né? Que, se não forem deixados de lado, né, forem colocados numa situação incondicional à situação em que está sendo vivida, com certeza os atritos sempre vão existir, as consequências desses atritos sempre aparecerão. E qual que é o resultado disso tudo? Uma ruptura no relacionamento. Né? Vendo Davi, vendo o exemplo claro de Davi, eu creio que ele era chamado um homem segundo o coração de Deus, porque apesar dos erros dele, ele retratava eles para continuar com o relacionamento. Isso. Principalmente com Deus. Sim. E isso refletia no relacionamento dele com as pessoas. Muito bom. Sabe? É muito interessante isso, porque fica bem claro, né? E aproveitando a linha de raciocínio, a gente sabe que Jesus veio da linhagem de Davi. Isso. E Jesus, mais do que ninguém, provou como que é ter relacionamento com as pessoas incondicionalmente.
Tanto é que várias palavras, vários ensinamentos dele nos apontam para isso, né? Se te pedirem para andar 1 milha, anda 2, né? Se te pedirem a camisa, te dá logo a capa, né? Se te der um tapa na face, oferece o outro lado. Então, Jesus, que nem Davi, provou que é possível ter um coração incondicional. E é possível se relacionar com as pessoas sem botar condições, sem botar regras, sem botar os meus interesses acima desse relacionamento. Simplesmente porque eu preciso estar com a minha esposa, eu preciso estar com meus amigos, eu preciso estar com a minha liderança, indiferente da forma com que cada um pensa. Porque o objetivo é um só para todos. É muito bom essa colocação, porque nos ensina algo. Davi tinha um coração igual ao de Jesus. E ele sabia lidar, e ele soube lidar com algumas situações que eram muito difíceis. Nós vemos ali na Bíblia uma determinada situação que Saul, tomado de raiva, de ira, lança, né, a lança, e ele acaba se desviando. E é claro que isso, com certeza, iria criar até um temor no coração, poderia criar um temor no coração de Davi, poderia criar um trauma, um medo, né? Porque imagina, para dormir sabendo que o rei, a autoridade maior daquele lugar, queria que ele morresse. Então o coração dele tinha que estar muito certo em Deus. E eu creio que isso pode fazer toda a diferença nesses dias. O nosso coração está em Deus. Eu tenho voltado para Jesus e perguntado: Senhor, me ajuda aqui, eu preciso da tua ajuda. Eu quero até que a Mara compartilhe também, né, o que ela está percebendo disso aí. Então, é um assunto assim bem interessante, né? Porque falando de família, eu vou falar assim da experiência lá de casa, né? Nós temos 3 filhos, né? E muitas vezes a gente vê que no relacionamento deles, eles colocam algumas condições. Ah, esse aqui é o meu notebook, então você não pode mexer nele, né? Ou algumas regras assim, né? E isso é natural, não é nós que ensinamos, né? E isso eles levam para fora também, né? Nos relacionamentos na escola, com as outras pessoas, na convivência da igreja e tal. Mas eu vejo assim que mesmo eles sabendo que tem condição, eles continuam convivendo, porque um depende do outro, né? E eu vejo assim que é interessante que a gente aprende nessa situação, assim, é uma condição, mas eu vou estar junto com você. E a partir do momento que nós, como pais, como mães, a gente ensina que, independente do erro do irmão ou do coleguinha, precisa continuar convivendo, né? E quando eu olho para Jesus, como o Juliano falou, o que é interessante é eu me colocar assim, o que Jesus faria? Né? O que Jesus faria nesse relacionamento? Sabe, João e Adri, Maico e Anne, eu gosto muito de relacionamento. Quem nos conhece sabe que a nossa linguagem é a mesa, é o relacionamento. E a gente tem aprendido que nesses relacionamentos você tem conhecido o melhor das pessoas, né? Independente se ela torce para o mesmo time que eu, independente se ela sabe cozinhar ou não sabe, independente se ela anda com um carro melhor que o meu ou não, né? Então, assim, eu vejo assim que esse texto, como você falou, né? Davi sabia que ele poderia morrer a qualquer momento, mas ele continuava, né? Primeiro sendo servo, segundo executando a missão que ele foi chamado, e terceiro porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Não seria nem terceiro, seria em primeiro plano isso, né? Então eu acredito assim que esse texto, esse exemplo nos dias que a gente tem vivenciado agora, né? Na quarentena, onde nós nos isolamos, mas como o relacionamento faz falta. Eu vejo assim que a gente tem aprendido que é muito importante. A gente vê aí na rede social as pessoas falando, ai que saudade de estar junto, ai que saudade de abraçar. Tudo isso é relacionamento. Nós temos uma condição agora. Qual é a nossa condição? Fica longe, né? É um momento que nós estamos vivendo. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, né, não existe condição para um relacionamento saudável, né? Então eu acredito assim que ele nos ensina muito. Né? E todos os dias nós precisamos aprender que independente da condição, eu tenho que estar junto. Né? Independente do que ele fez, independente do que fizeram para mim, eu preciso estar junto. Né? Eu tenho que olhar para Jesus e fazer aquilo que ele me falou. Anda mais uma vez, dá outra face,
que seja bom, como a pastora, né, foi ministrado aqui, né? Você faz porque você é bom, porque Jesus está em você. Então, eu acredito que todos os dias a gente aprende com isso, né? E eu acredito que essa aula vai ser de grande importância para o tempo que nós temos vivido hoje. É isso aí. Nós temos conversado muito a respeito disso em casa, né, desse tema, relacionamentos incondicionais, porque nós cremos assim que a começar de nós, do nosso relacionamento em casa, do nosso relacionamento de casamento, então é algo de dentro para fora. Então é algo assim que Deus está trabalhando, mas são mentalidades que precisam ser mudadas, transformadas, porque o natural, quando a gente vê criança pequena, por exemplo, criança, ela não aprende ainda algumas coisas, não foram ensinadas, mas uma criança muito pequenininha, quando uma outra vem e toma o brinquedo dela, a reação o que é? Bater. A reação é morder, ela reage devolvendo mal. Então, na natureza humana, o coração humano já é o quê? Questão do ego, meu ego, me defender, reagir. E quando nós olhamos assim para o coração de Davi, o coração de Davi era completamente o oposto disso. Era um coração que não, foi falado aqui, né, não pagava mal com mal. Então, ele tinha uma escolha de dizer o quê? Ele é minha autoridade, sim, eu respeito, eu honro a minha autoridade, mas eu, independente de qualquer coisa, eu não... E ele teve a oportunidade, ele não matou. Então, assim, foi esse coração assim, que a gente viu ele se relacionando com vários tipos de pessoa, né? Com aquelas pessoas que ele conduzia, quando ele esteve lá na caverna com aqueles homens derrotados. Então, em todas as esferas de relacionamento, Davi teve esse coração. E ele mesmo, né, tipificando Jesus, representando Jesus. Então, esse coração que é incondicional. Mas quando a gente olha para Saul, como você ministrou até no domingo, e isso me chamou muito a atenção, Saul, ele representa o nosso ego. Então, quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, ego está falando que é a minha justiça. Então, você me ofendeu com uma palavra, a minha reação vai ser de não te servir, não te honrar, ter uma palavra ruim. Então, é a reação o quê? Do meu ego, de fazer a minha justiça. Mas o que a Bíblia ela nos diz sobre a justiça própria? Que ela é como trapo de imundícia. Então, aquilo que nós vamos usar para nos defender. E a gente vai falar um pouquinho agora, né, a respeito disso. Assim, tem uma pergunta, né? O que Davi fez diante de todas as circunstâncias? O que Davi ele fez diante de Saul, quando Saul começou, por medo, Saul começou a perseguir, a querer matar. Muitas vezes, né, eu falaria assim, entre aspas, às vezes alguém pode perseguir outra pessoa não querendo matar fisicamente, mas muitas vezes quando a gente tem uma reação com a outra pessoa, uma resposta ruim, uma atitude ruim, na verdade nós estamos de certa forma matando, né, algo na vida da outra pessoa. Mas assim, Davi, o que Davi ele fez diante de todas as circunstâncias que ele passou? Ele poderia ter assimilado um conjunto de emoções ácidas, que era a inveja, os ciúmes, o medo, a ira, a raiva, a comparação, e ter se tornado refém do que Saul estava fazendo a ele naquele exato momento. Então, assim, mas o que ele escolheu? Ele falou, eu não vou ser controlado por essa situação. Então, assim, na nossa realidade, nos nossos dias, assim, como que a gente pode perceber, muitas vezes, nas atitudes nossas, das pessoas, comportamentos como o de Saul? Como que a gente pode perceber isso? Não sei se o Maico e a Anne gostariam de comentar a respeito. Eu acho que, a gente falando assim a respeito do coração de Davi, como ali já na fase adulta, né? Mas se a gente puder voltar lá na fase onde ele não tinha sido ungido, né? Como rei, o que nós podemos entender? Que esse coração ele não foi imposto por alguém, ele já foi gerado. Então, o que acontece? Ele estava lá fazendo as suas atividades, mesmo não querendo algo em troca. Né? Ele sabia que ele tinha aquilo, sem imaginar que logo ele seria ungido rei. E quando ele é ungido rei, ele volta a fazer os seus deveres, porque ele sabia da promessa. Sim. E assim, eu acho interessante, porque, até estava comentando com a Anne,
trazendo para algo prático, eu lembro quando eu era pequeno, o meu prazer era ter uma bola de futebol, porque eu sabia que eu ia ser escolhido para jogar futebol. Sim. Mas por quê? Porque eu era bom no futebol? Talvez não, mas é porque eu tinha algo a oferecer. Né? Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro videogame. Nossa, cara, quantos amigos eu fiz naquela época? Por quê? Porque eu era legal? Talvez não, porque eu tinha algo a oferecer. Eu tinha um videogame, que era talvez o top naquela, sabe? Então, assim, Davi sabia que ele tinha algo a oferecer, né, para Saul, nessa questão desse texto. Porém, ele não queria, eu vejo assim que o coração dele não era inclinado a receber a recompensa. Não era inclinado a receber o reconhecimento, né? Eu lembro assim que o nosso coração, o meu coração no caso, eu ficava chateado quando chegava um menino com uma bola melhor do que a minha, porque eu sabia que o meu espaço talvez estava sendo invadido. Sim. Ou quando tinha um videogame, uma bicicleta, né? Então, o que a gente sabia, infelizmente, alguns de nós fomos criados dessa forma. Sim. Que você é bom se você tem algo a oferecer. Sim. E você fica gerando aquela expectativa, né? Talvez é aí que está o maior erro de Saul, porque como ele tinha a postura de rei, ele sabia que se não fizesse aquilo que ele queria, né, tinha um decreto, né, que era a morte, que era o que estava acontecendo com Davi, né? Então, assim, eu acho que o coração de Saul ele era inclinado a isso, né? Vocês têm que me servir porque senão pode acontecer alguma coisa, né? Eu entendo assim que se você não gera temor, você acha que você não vai ser respeitado e não vai ser amado. Sim. Né? E Davi, pelo contrário, Davi tinha os erros dele, mas ele tinha os princípios, ele sabia da promessa, ele sabia daquilo que ele podia oferecer para o povo dele. Né? E não era algo imposto, não era algo colocado à força, mas era algo gerado. Mesma coisa com Jesus. Né? Jesus, quando chega o jovem rico e fala, o jovem rico fala para ele, viu, eu quero te seguir. Fala, tá, então vai e venda as coisas e dá aos pobres. Não, senhor, mas isso eu já fiz. Tá, então honra teu pai e tua mãe. Não, isso eu já faço. Então venda tuas coisas e me siga. Sim. O jovem rico não volta. E Jesus não impõe algo, simplesmente falou, deixa o convite para você. Sim. Né? Esse coração, eu acho que de Jesus é inexplicável, porque no meio dos relacionamentos que ele tinha, nada era imposto, nada era condicional, nada era, eu vou curar, mas você vai ter que me seguir. Não, com Jesus não tinha esse aspecto, essa condição, né? Falar, não, eu vou me relacionar com o João, mas ele tem que me dar algo em troca. Ele tem que me dar algo em troca, porque para me beneficiar. Se não tiver, então eu vou me relacionar com o Juliano, porque aquilo que o Juliano tem para me oferecer é superior que o João. Sabe? Infelizmente, eu acho que tem gerado isso, né? Mas eu tenho que entender que através do meu relacionamento com o João, vai gerar algo em nós que é maior do que coisas materiais, é maior do que coisas que a gente pode ver. É algo gerado dentro de nós. Então, assim, olhando na questão de Davi, o que mais me chama a atenção é isso. Né, que ele, sabendo que ele tinha algo para oferecer, mas ele não esperava o reconhecimento. Saul, eu já vejo que é o contrário. Eu vejo assim que quando Saul percebeu que ele estava deixando de ser popular, Davi estava ali, né, ao redor, estava conseguindo sendo um pouco mais popular, parece que ele já se armou, falou, não, tem que fazer alguma coisa. Se sentiu ameaçado. Né? Então, era a mesma coisa quando eu tinha um menino que chegava com uma bola nova. Opa, me senti ameaçado. Né? Já não vou ser o primeiro, a minha vaga no time de futebol já não está garantida. Né? Então, eu vejo dessa forma. Né? Sim. É interessante os nossos relacionamentos e o que eles nos causam. Porque quando você faz aquilo que fazem para você, quando você é condicional, você também está sendo controlado. Ninguém aqui quer ser controlado. Quem gostaria de ser controlado? Ninguém, nenhum de nós. Mas você já percebeu o quanto que às vezes nós somos controlados por aquilo que os outros fazem para nós? Isso é muito interessante. Quando reagimos à altura da comunicação ácida de outras pessoas, estamos, na verdade, demonstrando nossa passiva servidão ao que os outros fazem conosco.
O que você chamava de defesa, ou isso eu não vou aguentar, nós chamamos de controle ou manipulação emocional. Porque, na verdade, nós estamos retribuindo às pessoas aquilo que elas fazem da mesma altura, do mesmo jeito, e isso nos torna o quê? Escravos, de certa forma, daquilo que os outros fazem para nós. Quando nós vemos Jesus, e aquilo que foi exemplificado aqui através do que vocês falaram, nós percebemos que Jesus ele não era controlado por aquilo que os fariseus pensavam. Ele não era controlado por aquilo que as pessoas vinham o indagar. Jesus ouvia o Pai. Ele tinha um relacionamento com o Pai e isso determinava aquilo que ele fazia. Isso complementava a vida dele. Olha que interessante. Você precisa controlar as suas emoções debaixo da direção de Deus. Se você vai armado para os seus relacionamentos, na verdade, o que você está vivendo não é necessariamente um relacionamento saudável à maneira de Jesus. Você já vai armado. Você já vai conversar com alguém armado. Você já vai preparado como se fosse um embate. Queridos, será que nós não precisamos aprender algo com Jesus? Nós temos dificuldades quando as pessoas fazem algo contra nós. Mas eu creio que se nós começarmos a fazer algo que é bom, da forma como Jesus nos ensina, os nossos relacionamentos, as pessoas que antes estavam acostumadas a fazer algo, elas vão começar a perceber que nós não somos mais dominados e controlados. E isso quebra tudo. Isso derruba fortalezas, desencadeia, tira as cadeias. O quão isso é importante. Quais armas usamos em nossos relacionamentos? Eu vou só falar 4 aqui e depois nós vamos continuar a nossa conversa, que está muito legal. Por exemplo, uma arma de relacionamento, ira. Já viu que às vezes quando você fica nervoso, brabo, quantos já perceberam? Eu já errei muito em casa, dessa forma. Gritos. Fica brabo, começa, né? Eu já tenho essa mania, às vezes, de falar mais alto, e a Adi sempre me chamava a atenção. Não precisa gritar, calma. Eu falava, mas eu não estou gritando, é que eu sou assim, entende? Eu não estou gritando. Mas, às vezes, aquela ira, você começa a querer o quê? Vocês precisam me respeitar, senão eu vou gritar. E está errado. Nós não precisamos gritar para nós termos autoridade. Quando você precisa gritar, na verdade, você já perdeu a sua autoridade, você já perdeu o controle. Então, eu vejo essa questão. Indiferença, que é uma arma também, para que as pessoas sintam na pele que precisam de mim. Ela vai sentir que ela precisa de mim. Eu não vou nem dar bola. Isso acontece muito nos casamentos, né? Sarcasmo, para que as pessoas sintam que suas emoções não têm valor para mim. Quantas vezes nós estamos, né, numa discussão e um começa com sarcasmo e aí é terrível isso aí. Por quê? Porque o outro já para na hora. Eu lembro que a Adi falava assim para mim o seguinte: chega, então se você não quer conversar, então é sério, então eu também não quero mais conversar. E aí eu tinha que desfazer o sarcasmo, porque o sarcasmo para mim era uma defesa, naquele momento que eu estava me sentindo acuado. Vocês estão entendendo? O como nós utilizamos armas nos nossos relacionamentos para tentar nos livrar de pessoas que estão nos acuando. Queridos, se nós não precisarmos, se a pessoa está te acuando, dê outra face. Ou a humildade vai nos ajudar a reconhecer aquilo que precisa mudar dentro de nós. Mas como eu me identifico com uma dessas armas aqui, né? E desconfiança, para que as pessoas sintam que, a qualquer momento, podem errar comigo. E se elas errarem? O que eu vou fazer? Eu lembro mais uma vez, né, até de uma conversa recente nossa, onde a Adi falou: por que você quer que eu me sinta culpado? Ou sempre me lembre que, quem sabe, eu não fiz o prato inteiro que você esperava e só fez a metade e você precisa me fazer que eu sou culpada. E eu comecei a repensar, calma lá, é mais fácil eu perdoar do que eu ficar lembrando ela toda hora que ela não fez aquilo que eu esperava. Muitas vezes, as pessoas não vão fazer o que nós esperamos, mas eu vou ser controlado por isso. Então, queridos,
é interessante o quanto nós podemos nos identificar com essas armas. Quando somos controlados pelas atitudes dos outros, vivemos um relacionamento condicional. E como nós temos aprendido nesses dias a viver e aprender com Jesus a sermos incondicionais. Sabe, pastor, é muito interessante essa colocação, né? Eu sempre fiz uma pergunta para mim mesmo. O que me leva a me relacionar bem ou mal com uma pessoa? Né? É simplesmente a minha reação com relação ao que ela faz, o que ela diz. Né? O que acontece? Como foi citado aqui, ira, indiferença, sarcasmo, desconfiança, isso infelizmente já está dentro de nós como humanos. Né? Mas a maneira como nós damos vazão ou reprimimos esses sentimentos, que são sentimentos, né? Isso determina, eu diria assim, qualitativamente, o quanto os meus relacionamentos são saudáveis. Sim. Entende? E reflete também o quanto eu estou expressando a respeito do relacionamento, a maneira de Jesus entre eu e o meu próximo. Né? Porque Jesus deixou bem claro isso dentro dos relacionamentos dele. Como a gente vê em várias situações, né? Até mesmo na questão ali da última ceia. Né? Ele sabia que Judas tinha traído ele já. E mesmo assim, ele serviu, ele lavou os pés, né? Ele honrou naquele momento. Isso quer dizer, Judas não era indigno de receber aquilo. Sim. Ele cometeu um erro. Sim. Ele reagiu segundo as emoções dele, traindo o mestre. Sim. Mas o que acontece? O que dá para a gente tirar a respeito disso daí? Se fôssemos nós, eu fico pensando, se eu fosse Jesus, o que eu faria? Com um toque eu envergonharia Judas. Esse aqui é o traidor, revelaria tudo. Mas Jesus, tendo todo esse poder, ele não fez o que ele fez? Serviu. Ele alimentou Judas. Isso quer dizer o quê? Indiferente de como as pessoas nos tratam, a nossa reação vai determinar o quanto nós vamos ser vitoriosos nos nossos relacionamentos. Isso aí. Né? Nada me tira da cabeça que Jesus cumpriu todo o propósito de Deus para a vida dele aqui na terra, como homem, porque ele soube se relacionar. Não era o poder de Deus, era a sabedoria de Deus em saber tratar com as situações. Quando ele era perseguido, quando ele era caluniado, né, quando ele era indagado muitas vezes, a gente vê que o que determinava ele continuar firme, forte, confiante e desenvolvendo a obra de Deus na vida dele era simplesmente o posicionamento dele, a reação com relação a esses ataques. Né? Hoje é diferente disso? Não é? Nunca vai deixar de ser. Mas só que hoje, infelizmente, numa cultura do mundo, a gente foi ensinado que a gente tem que reagir à altura. Né? E isso vai totalmente contrário à vontade de Deus, aos ensinamentos de Jesus para nós. Né? E o que não faz a gente ter relacionamentos vitoriosos, relacionamentos que duram, relacionamentos que dão frutos, relacionamentos que multiplicam? É as nossas reações quando isso acontece. Né? Nós queremos fazer com que a pessoa sinta a nossa falta, nós queremos demonstrar muitas vezes ira por causa de alguma situação, tratamos com sarcasmo. Isso não é um fato isolado de um de outro, todos nós passamos isso. Mas eu vejo sim que o que determina a vitória no final disso tudo, como Davi foi vitorioso, né? Mesmo como o Maico comentou, mesmo sendo ungido rei, ele continuou sendo servo. Continuou sendo servo, ele continuou tratando o rei dele com a maior honra possível. Né? Isso determinou a vitória dele no reinado dele, porque Deus prometeu que a partir da geração de Davi viria a geração do Salvador do mundo. Imagine que promessa. De Davi, que nem a pastora mencionou, era um pecador como nós somos, como você é, como todos são. Mas só que qual que era o posicionamento dele com relação às situações? Ele não reagia à altura. A mesma coisa foi quando ele foi confrontado por Golias. Ele reagiu às provocações dele? Não. Ele foi com fé naquilo que ele sabia, quem ele era.
Como que ele estava firmado em Deus. E isso determinou até mesmo, como o Maico falou, a popularidade dele diante do povo. Conquistou o coração do povo. Muitas vezes nós não conquistamos o coração das pessoas porque nós somente reagimos. Nós não convivemos, né? E a grande diferença de um relacionamento, a maneira de Jesus, está não no quanto eu sou fiel, mas sim no quanto eu sou leal. A fidelidade, né, por exemplo, a uma lei, se a lei mudar amanhã, eu vou ter que continuar sendo fiel à lei, por mais que ela mude. Sim. Se ela fala, vá pela esquerda, vou ir pela esquerda, mas a lei vai mudar amanhã, vai dizer, vá para a direita, eu tenho que ir para a direita. Sim. Isso é ser fiel. Sim. Agora, o leal, ele mantém a sua palavra até o fim. Né? Por mais que esteja correndo risco de vida, não, eu vou ser leal. Eu vou cumprir com aquilo que eu sei que é verdade. Eu vou cumprir com aquilo que eu sei que é bom, né? Que é caráter de Jesus para mim. Né? Eu vejo isso assim como um ponto principal, chave nos nossos relacionamentos. Muito bom. Senão já esqueço. Então, aproveitando sobre as armas, né, no relacionamento, algo que me chamou muito a atenção seria assim, é tão natural a gente ter as nossas armas de defesa. Até estava conversando com o Maico, é tão natural que a gente não sente que a gente está usando essa arma assim para se defender. E muitas das vezes eu usava a indiferença como defesa, porque de certa forma quando eu tratava no meu relacionamento com indiferença, é como se a pessoa precisasse de mim, eu me sentia valorizada, porque de certa forma ela voltava a conversar, voltava a querer ter relacionamento, e eu sentia assim, eu tenho um valor diante daquele relacionamento. E como é tão sutil isso, quando eu entendi que isso não era um relacionamento saudável e decidi mudar, foi tão interessante que são amizades assim que as mais improváveis, que você acha assim, não vai dar certo, essa amizade não vai rolar, são amizades que têm edificado, têm gerado valor na minha vida, têm trazido crescimento, e eu tenho experimentado relacionamento assim incondicional. E é trabalhar mesmo, sabe? Porque eu sou uma pessoa que não, hoje eu estou decidindo mudar, né? Sim. Mas eu tive muita dificuldade com relacionamento. Sim. Então, é uma mudança diária, você olhar os defeitos, você ver o que você está errando, o que está, muitas vezes, impedindo você em ter relacionamento incondicional. E é constante, é você mudar e tentar fazer com... a gente crescer com os nossos relacionamentos é algo que eu tinha me bloqueado. É algo que eu tinha falado assim, não, alguns relacionamentos eu bloqueio e vou crescer somente com outros. Mas eu acredito, né, hoje, que em todos os relacionamentos, todos eles são saudáveis. De alguma forma, alguém vai acrescentar algo na minha vida. Sim. Então, eu vou reter o que é bom. E isso foi bem... Eu acho assim que, pegando um pouco daquilo que o Juliano estava falando, né? Todas essas questões, assim, essas armas, né? Eu tenho certeza que talvez tanto nós aqui presentes, quanto aqueles que estão nos assistindo, certamente perderam uma amizade muito valiosa por causa de uma dessas armas. Falando aqui, sim, me veio várias. E hoje, talvez, eu poderia se tornar uma pessoa melhor pelaquela amizade que eu deixei de lado, por um momento, como o João falou, um momento de ira, né, que talvez aquilo que a minha opinião tinha que prevalecer, porque senão não valeria a pena. Né? Eu acho que sim. E hoje, talvez, essas amizades que eu deixei para trás poderia ter me agregado e eu poderia ter se tornado algo diferente, alguém diferente. Né? Então, assim, é uma coisa assim, que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Como o Anny falou, é diário. Né? E é interessante aquilo que o Juliano falou, você saber se policiar. Né? Mais ou menos isso. Né? Saber o momento de frear, o momento de acelerar, né? É o momento de analisar para onde essa amizade está me levando, para onde eu estou levando, porque da mesma forma que as pessoas têm algo a agregar, eu também tenho algo a agregar. Né?
E eu acho que é aí que está a beleza, né, que Cristo traz, porque eu tenho algo a transbordar, eu tenho algo a agregar. Sim. Talvez aquilo que está faltando no João, Deus depositou em mim. Amém. E eu posso transbordar. É interessante que você não vai poder transbordar algo em você que você está vazio. Você transborda aquilo que está cheio. Sim. Né? E às vezes está no João aquilo que eu preciso. Né? Lógico, a fonte é Jesus. Mas eu creio que Jesus, né, depositou algo na vida do João. Depositou. Cristo está em nós. Exatamente. E é isso que é a beleza. Né? Eu acho que às vezes a gente acaba se privando, né, de relacionamentos porque, não, mas o fulano me machucou. Então isso impede de eu me relacionar com a Mara. Mas às vezes a Mara vai acrescentar algo em mim tão maravilhoso que vai fazer eu se tornar alguém diferente. Então eu acho que a gente não pode se privar, né, de ter relacionamentos novos por causa do passado. Né? Tem uma frase muito interessante que diz que enquanto você ficar batendo continência para o teu passado, você não consegue prosperar no teu futuro. Né? O que passou, passou. Né? Agora eu tenho que deixar Cristo usar as pessoas para me tornar uma pessoa melhor. Sintetizando, né, queridos? Se os teus olhos forem bons, tudo vai ser bom. E o texto de Efésios que fala a respeito de Deus iluminar os olhos do nosso coração para que possamos reconhecer aquilo que é bom e é importante levarmos adiante. Gostei muito da colocação da Anne. Eu acredito, né, queridos, que existem duas situações para a gente passar por uma transformação e uma mudança. Todos nós, quando a gente colocou só 4 pontos aqui, né, de comportamentos e reações que nós temos. Né, talvez você aí identifique outro, nós aqui identificamos outros pontos em nós, mas assim, existe algo, eu reconhecer. Eu gostei que ela colocou, eu reconheci que eu tinha uma atitude, um comportamento de indiferença, eu reconheço que eu agia me defendendo, era um mecanismo de defesa, porque quando a gente aciona um mecanismo de defesa, a gente está querendo proteger, né? Proteger o nosso mundo, proteger o nosso coração. E cada um de nós, a gente usa as armas que a gente aprendeu na nossa vida. Isso vem, sabe, de uma bagagem da nossa história. E o mais maravilhoso, né, queridos, que nós temos Jesus em nós. Então, Jesus pode transformar. Jesus é aquele que vai nos levar a gente a crescer, a gente derrubar muros. Porque quantas vezes a gente coloca muros nos nossos relacionamentos? E aí esses muros a gente vai ferindo o nosso coração e ferindo o coração de outras pessoas. Mas assim, em Jesus nós podemos então reconhecer algo, identificar algo e nós podemos ter uma decisão. Então quando a gente tem uma decisão em Jesus, a gente é livre. Eu acredito sim que é uma libertação nas nossas vidas. Nós nos tornamos livres para viver aquilo que Deus sonhou para nós. A gente tem uma identidade, a gente é filho, né? E tudo aquilo que Jesus viveu na face dessa terra é para nós. Nós podemos usufruir. E aqui o texto nos fala algo, quando nós somos controlados pelas atitudes dos outros, nós vivemos um relacionamento condicional. Então olha que forte isso, a atitude da outra pessoa está me controlando. A atitude da outra pessoa, a atitude do meu marido em alguns momentos que ele usou de sarcasmo, eu quis me defender, então ele estava me controlando com o sarcasmo e eu também agia com indiferença ou com desconfiança em outros momentos. Então assim, ele estava me controlando. Dentro da nossa casa, isso que a gente trata com os nossos filhos. Quando você reage à atitude do teu irmão, você reage mal, ele está te controlando. A gente sempre fala, olha, quem está controlando você? Então, assim, para nós pensarmos, puxa, se alguém teve uma atitude ruim comigo e eu reagi mal, então aquela pessoa está me controlando, será que eu não preciso começar a rever o meu coração? Será que eu não preciso levar o meu coração para a presença de Jesus e retirar, dizer assim, Jesus, esse mecanismo de defesa, eu não quero mais carregar. Dentro da nossa casa, né, quantos momentos e conversas a gente teve a respeito disso, de abrir o coração. Querido, e
olha, falando assim, né, dentro da nossa casa, do nosso casamento, quantos momentos a gente abriu o coração, assim, falar de coração para coração, às vezes é a última coisa que a gente quer. Só que é aquilo que nos cura e nos restaura. Na verdade, pessoal, só para quebrar o gelo aqui, nós aprendemos muito. Nós não estamos aqui hoje porque a Adri não me jogava lança, ela me jogava copo, entendeu? Tá? Ok, só para vocês saberem, para quebrar o gelo aqui um pouco, tá? E eu tinha também as minhas armas, é claro, de provocar ela. Mas nós precisamos entender isso. Nós aprendemos. Você também pode aprender. Eu jogava celular. Quebrei alguns, né, amor? Esse é mais caro. Coração. Também que ela errava, acertava a parede. Viu, Adri? Desviava. Você falou ali que às vezes a gente acha outros, né? Na questão assim, entrava um pouco de sarcasmo da minha parte, né? Mas assim, o que mais assim, destruía a Anne quando a gente estava, né, conversando era eu diminuir aquilo que ela estava sentindo. Então ela estava falando alguma coisa ali, gente, para mim não era tanto. Aí eu falava para ela, mas não é para tanto. Cara, mas eu não tinha como eu medir aquilo que ela estava passando. Para ela era algo, sabe? E aí eu ia falando, mas... cara, para ela aquilo desmontava. Nem foi tudo isso. Mas na minha visão, mas aquilo que é interessante, porque, como você está falando, da maneira que eu fui gerado, isso vai acarretar aquilo que o João falou, a maneira que eu vou me portar diante disso. Né? Digamos assim, vamos dar um exemplo, se a Anne está aprisionada a isso, às vezes ela vai fazer um bolo de chocolate, e eu vou falar assim, não, mas faz uma torta. Está vendo, está me controlando, porque não deixa fazer o que eu quero, quem que é ele para mandar minha cozinha? Mas, na realidade, é uma opinião que eu coloquei. Sim. Mas, como aquilo está tão enraizado nela, às vezes é uma coisa, sei lá, qualquer coisa, um quadro amarelo. Não, eu acho que o vermelho vai combinar bem. Eu não tenho mais voz ativa nessa casa, porque quem sou eu mesmo? Eu só estou aqui para lavar, cozinhar, e, né, nesse sentido. Mas, na realidade, é uma opinião minha que eu estou dando. E às vezes está algo enraizado na pessoa. Né? Então, isso é maravilhoso quando você abre o coração. Né? Você fala, abrir teu coração, de coração para coração. É dolorido? Mas vai livrar muitas questões pequenas, que se você não trata, se tornam grandes, né? É interessante isso que o Maico colocou, falando de... eu quero uma torta. Não, eu só vou fazer um bolo, né? Mas nem foi nada, né? Geralmente, nós mulheres, a gente tem, assim, não sei se é na casa de vocês, né? Mas eu acho que é só na casa de vocês, né? Que acontece, a gente aumenta. Não é que a gente aumenta a dor ou a gente aumenta a situação, né? Mas algo interessante que a gente tem aprendido no nosso relacionamento com o Juliano sobre o consolo, né? Então, assim, você falou, né, Maico, achei bem interessante, eu não consigo dimensionar o que ela está sentindo, né? Então, por a gente não dimensionar o que o outro está sentindo, falando de marido e mulher ou falando de amigos, eu vou sempre diminuir, eu vou sempre ser indiferente, eu vou sempre tratar com sarcasmo, né? E o consolo, ele eu sentir aquilo que ele está sentindo, né? Eu vou estar... o fato de eu estar abraçando ele não quer dizer que eu vou estar consolando ele. Muitas vezes, numa situação falando, né, de marido e mulher, a mulher, às vezes, ela não quer um abraço. Ela quer que o marido entenda o que ela está sentindo. Né? Aí vai acontecer a situação, não, mas realmente é uma dor. É algo pequeno ou é algo grande, sim, mas você está sentindo isso. Tem valor. Né? E isso, trazendo para o nosso relacionamento, nos livra de viver refém disso. Né? Porque o que acontece? Na maioria dos casais, entra a barreira e o muro que você colocou, Adri, porque eu não consigo abrir o meu coração, porque ele já vai me diminuir. E isso vai me dar uma raiva, eu vou ficar irada. Aí eu vou descontar lá no filho. Aí eu vou deixar ele no gancho, né? Aí eu vou lá e gastar o cartão de crédito. Isso é comum, exatamente, isso é comum, né?
é as reações. Eu sei que em várias casas acontecem, porque nós temos 20 anos de casado. Sim. Então, isso acontece muito na nossa casa, né? A gente tem aprendido, né? Aprendido dia após dia, que esse tipo de reação só destrói o relacionamento, né? Então, como é gostoso, como é que falou, né? Isso que você colocou, Adri, abrir o coração. Eu lembro, assim, que nos nossos primeiros anos de casamento, os 2 primeiros anos de casamento, nós não tínhamos televisão. Nós não ganhamos televisão de presente de casamento. Então, assim, foi uma bênção para nós. Procriar. Não, a gente nem procriou. Não. Pessoal, deixar claro que a Júlia nasceu 3 anos depois. Mas eu vejo assim como um presente de Deus para as nossas vidas, porque nós desenvolvemos uma amizade. Nós não tínhamos celular, nós vivíamos muito felizes. Eu quebrava depois. Ela quebrava todos. Depois que veio o celular, pessoal, eu fui fazer um curso de como quebrar celular. Foi muito jóia. Joga na quina. Mas ele era atleta, João. Aí ele era ótimo, né, para desviar. Então, assim, eu vejo assim que a gente desenvolveu essa amizade, né? Então, a gente teve os nossos atritos e temos ainda até hoje. Mas você desenvolveu uma amizade com o teu cônjuge. É muito especial. E isso você acaba transferindo para os seus relacionamentos de fora, né? Então, assim, eu acredito que vale a pena conversar, vale a pena abrir o coração, vale a pena consolar, sentir a mesma dor do outro, né? Então, uma verdade fica aqui para nós, né? Ouvindo esses 2 testemunhos, querido, tenha empatia. Tenha compaixão. A maior marca de Jesus, assim, que me chama muita atenção é a compaixão. Jesus tinha a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, a gente está falando sobre abrir o coração, mas que difícil é eu abrir o coração para alguém que vai diminuir, né? Como o Maicon falou, para alguém que não vai dar o devido valor. Então, aquilo vai fazer com que eu fique desencorajado. Mas nós somos encorajadores de pessoas, nós temos a capacidade de ter compaixão, empatia, nos colocar no lugar do outro, ouvir o coração do outro, perdoar, pedir perdão, porque, queridos, isso é libertador, é transformador nas nossas vidas. Eu acho que quando você, no caso, dando exemplo aqui, quando você diminui a opinião da tua esposa, né, eu acho, não sei, me corrijam, mulheres, talvez é a mesma coisa quando o homem se sente desonrado. Quando o homem se sente violado a questão de respeito e honra, né? Então, talvez você, homem que está nos assistindo, você possa entender que, às vezes, quando você anula a tua esposa, anula aquilo que ela pensa, anula o sentimento dela, talvez é a mesma coisa quando você fere a questão da honra que você gostaria de ter recebido e não recebeu. O respeito, né? Eu acho que talvez, não colocando uma balança, mas seria próximo isso, né? Talvez seria isso. Sim, muito bem colocado. Tudo isso que nós falamos, né, comportamentos condicionais são humanos e egocêntricos. É como um jogo de xadrez, onde as nossas ações são planejadas e calculadas diante ou condicionadas nos passos do outro. É um texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 24, versículos 11 a 13. Olha, meu pai, olha para esse pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não o matei. Agora entende e reconhece que eu não sou culpado de fazer o mal ou de rebelar-me. Não lhe fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a mão contra ti. Então foi um episódio onde Saul e Davi tiveram, né? E Saul, ele procurando matar, perseguindo a Davi, e Davi teve a oportunidade de matar a Saul. Mas ele pegou, então, na gola daquele manto, e ele falou, eu estou segurando em você, mas eu não vou fazer nada contra você. E quando a gente
gente vai ler a continuação desse texto, assim, até encorajo todos a lerem, é maravilhoso o que Saul reconhece sobre Davi. Então ele vai reconhecendo a atitude, falando, olha, você de fato deve ser o rei. Ele vai reconhecendo o coração generoso, o coração maravilhoso de Davi, porque toda atitude, todo momento que ele teve, né, Davi teve de reagir, ele teve uma escolha. Eu não vou pagar o mal com o mal, mas eu vou ter um comportamento diferente. E isso que nós acreditamos, que nós podemos ter diante das perseguições, das situações que nós enfrentamos, nós podemos ter comportamentos novos e diferentes. Sermos livres à maneira de Jesus é termos a consciência de que eu não estou preso ao que fazem a mim. Olha que profundo isso. Eu não preciso retribuir o mal com o mal, mas eu faço bem porque eu sou bom. Então essa é uma verdade assim que a gente tem aplicado nas nossas vidas e a gente tem falado, é uma mudança de mentalidade. Eu não faço algo bom para o meu marido, eu não faço algo bom para os meus filhos, eu não faço algo bom para as pessoas porque elas são boas. Tem momento que o marido vai ter uma atitude que eu não vou gostar, que vai me magoar. Tem um momento que o meu filho vai reagir comigo, vai me responder, ele não vai ser tão agradecido, mas eu não vou mudar o meu comportamento, eu não vou ser condicional. Tem momento que as pessoas do meu relacionamento vão me decepcionar, mas eu faço coisas boas para elas, porque eu sou bom. E eu sou bom por quê? Porque eu tenho Jesus em mim. Ele nos torna bons, Ele nos torna transformados. E nele, a partir dele, nós podemos ser bons, queridos. Nós já estamos concluindo a nossa aula, foi muito boa, está sendo muito boa. Nós estamos aprendendo juntos, eu creio que isso é maravilhoso. Isso é ser igreja. Nós podemos aprender juntos, nós podemos estar na mesma mesa, nós podemos compartilhar desse relacionamento à maneira de Jesus. Isso é liberdade. Por isso Deus, Davi tinha esse coração segundo Deus, um coração que revelava graça, que revelava vida, que revelava amor. Hoje, aí você que está nos ouvindo, todos nós que estamos juntos aqui, nós queremos melhorar os nossos relacionamentos. Nós estamos juntos para isso. Há possibilidade de recomeçar. Há possibilidade de nós crescermos. Há possibilidade de nós aprendermos, reaprendermos, igual a Jesus, a amar, sem esperar nada em troca. Vamos fazer isso. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Nós queremos orar nesse momento. Nós queremos pedir a Jesus para nos ajudar a crescer nos nossos relacionamentos. Pai, nós te louvamos nesse dia, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pela tua presença maravilhosa em nossas vidas. Ajuda-nos, a todos nós, a crescermos, a aprendermos de ti, a tua humildade, o teu coração, para que possamos fazer aquilo que o Senhor está nos ensinando a fazer. Leva, Pai, aqueles sentimentos que não são bons. Nós sabemos que o Senhor já resolveu tudo isso na cruz. E nesse dia nós queremos ser livres. Livres de tudo aquilo que até hoje nos controlou. Nós temos a tua direção nas nossas vidas. Nós temos o teu amor. E é a partir desse amor que nós queremos construir cada um dos nossos relacionamentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe. Próxima aula nós estaremos falando sobre inteligência relacional. Nós precisamos aprender isso é muito importante, então você não pode perder. Mas hoje, o que fica é que nós podemos sim termos relacionamentos incondicionais. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e até a próxima aula, você não pode perder. Deus te abençoe e até lá. Um abração, vamos dar um tchau para todo mundo, que Deus abençoe você e nos vemos na próxima aula.